Todos estão com a Bíblia, façam assim. Todos estão com a Bíblia. Que diz assim: eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Todos acharam? Então vamos todos juntos repetir esse versículo como exército de Deus, como soldado de Jesus Cristo. Vamos. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, nem o seu ouvido agravado para não poder ouvir. Meus irmãos, nesta noite acabamos de ler um versículo muito simples. Isto porque toda a Bíblia é simples. Se a Bíblia fosse um livro difícil de se compreender, eu não teria aceitado a Jesus como meu Salvador. Mas porque a Bíblia é simples, ela fala com o simples, ela alcança o simples, porque a sua linguagem é simples. E a linguagem da Bíblia, ela alcança todos aqueles que querem a Jesus de Nazaré. É por isso que é a palavra revelada. Em 1 João, capítulo 1, versículo 7 diz: se andarmos na luz, como Ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É por isso que em Gálatas, capítulo 5, versículo 22 diz: mas o fruto do Espírito é amor, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e temperança. E os que fizerem estas coisas herdarão o reino dos céus. É por isso que em Hebreus capítulo 12, versículo 14 diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verás ao Senhor. E a Bíblia diz isto, a palavra do Senhor diz isto, e nós temos que recebê-la, porque é a palavra de Deus. Quantos podem dizer amém? Isaías 59. Este versículo foi escrito pelo profeta Isaías, profeta messiânico. Por que messiânico? Porque o profeta Isaías profetizou as características da vinda do Messias. De nossa história se encontra em 2 Crônicas, em 3 lugares na Bíblia. Se encontra em 2 Reis, capítulo 19, versículo 13. E também em Isaías, capítulo 37 em diante. E aqui também em 2 Crônicas, no capítulo 32, que fala de um rei que era muito poderoso. E alguém vai me perguntar, mas um rei que era poderoso? Sim, porque a história conta, meus irmãos, que o rei Senaqueribe e seu exército, quando eles iam conquistar uma cidade, eles entravam na cidade, destruíam a cidade, matavam os moradores da cidade. E quando, meus irmãos, o exército do rei Senaqueribe voltava da peleja daquela cidade, o rei Senaqueribe dava ordens para seus soldados voltarem naquela cidade e botarem fogo naquela cidade. Esta é a razão porque o seu exército, o rei Senaqueribe e o rei Senaqueribe, eles eram poderosos, porque todas as cidades que eles iam conquistar, eles, quando voltavam da peleja daquela cidade, eles davam ordens para seus soldados voltarem naquela cidade e botarem fogo naquela cidade. Mas chegou um dia, meus irmãos, que o rei Senaqueribe chamou todo o seu exército, os seus generais, os seus cavalarianos, os seus flecheiros, homens treinados ali na grande academia da Síria, e disse: olha, vem para cá, meus generais e meu grande exército, olha e escutai-nos que eu tenho para vos dizer. Olha, nós já conquistamos todas essas cidades, mas está faltando uma cidade. E se nós conquistarmos essa cidade, nunca mais as nações circunvizinhas que estão ao redor da Síria não vão se esquecer do poderoso rei Senaqueribe e do meu poderoso exército. Então os seus generais começaram a dizer: mas rei Senaqueribe, você está dizendo o quê? Nós já conquistamos toda essa cidade, será que falta mais uma cidade para nós conquistarmos, rei Senaqueribe? Sim, falta mais uma cidade para nós conquistarmos. O rei Senaqueribe começou a dizer para os seus generais: falta mais uma cidade para nós conquistarmos. E qual é essa cidade que falta para nós conquistarmos, rei Senaqueribe? Esta cidade é Jerusalém. E os seus generais começaram a dizer: então vamos até para Jerusalém e conquistaremos a cidade de Jerusalém. Mas só, meus irmãos, que a Bíblia
Bíblia diz que a palavra Jerusalém quer dizer a cidade do grande Deus. Eu quero ver quem vai conquistar a cidade do grande Deus. E diz a história que foi o rei Senaqueribe e seu exército foram para Jerusalém, acamparam ao redor de Jerusalém, fizeram um cerco ao redor de Jerusalém. E lá, meus irmãos, dentro de Jerusalém, o rei Ezequias, rei de Judá, rei de Jerusalém, soube que o rei da Síria veio com seu exército para querer conquistar Jerusalém. Então, meus irmãos, diz a história aqui em 2 Crônicas, que o rei Ezequias foi até a praça central de Jerusalém, fez um palanque, subiu em cima e disse para o povo: olha, congregai-vos aqui hoje, todo o povo de Judá, e escutai-vos que eu tenho para vos dizer. Olha, aí fora está o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército, mas esforçai-vos, tenham bom ânimo, não temai-vos e nem vos espantei-vos por causa do rei da Síria e por causa de toda a multidão que está com eles. Por quê? Maior é o que está conosco do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos, que vai guerrear a sua terra e vai pelejar por nós. Este Deus que está aqui esta noite, este Deus que está aqui esta noite, que marcou um encontro conosco aqui, para nos livrar, para nos guardar, para estender as mãos sobre a sua família, minha irmã, para estender as mãos sobre a sua família, meu irmão. Então adore a Deus, glorifique a Deus, porque Deus estende as mãos sobre a sua família. Não tememos de Satanás te vencer, porque lá na cruz do Calvário, Satanás já foi vencido, porque Jesus com a sua mão direita para o lado direito, para o lado esquerdo, Ele nos garantiu a vitória para a nossa vida. E quando, meus irmãos, o rei Ezequias disse essas palavras, diz a Bíblia que não faltou mensageiro para sair de dentro de Jerusalém para chegar até onde o rei Senaqueribe estava. E o mensageiro chegou até a presença do rei Senaqueribe e disse: olha aqui, rei Senaqueribe, o negócio ficou meio estreito para o senhor. O rei Ezequias foi até a praça central de Jerusalém, fez o palanque, subiu em cima e disse para o povo: olha, congregai-vos aqui hoje, escutai-vos que eu tenho para vos dizer. Olha, aí fora está o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército, mas esforçai-vos, tenham bom ânimo, não temai-vos e nem vos espantei-vos por causa do rei da Síria e por causa de toda a multidão que está com eles, porque maior que está conosco do que o que está com eles. Com eles está o braço da carne, mas conosco está o Senhor Deus dos exércitos, que é o Deus todo-poderoso, que vai guerrear nossas guerras e vai pelejar por nós. E quando, meus irmãos, o rei Senaqueribe ouviu essa mensagem do mensageiro, o rei Senaqueribe ficou irado e começou a dizer: o quê? O rei Ezequias disse essas palavras, então ele vai ver quem eu sou. E diz a história que o rei Senaqueribe pegou o papel na mão e começou a escrever cartas para o rei Ezequias. E eu posso ver o rei Senaqueribe escrevendo cartas para o rei Ezequias, do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não vos engane o vosso coração, rei Ezequias, nem vos engane o coração deste povo, rei Ezequias, porque aqui está todas as cidades relacionadas que eu já conquistei, e todas elas disseram que tinha um Deus, mas não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. O mensageiro pega a carta da mão do rei Senaqueribe, volta para dentro de Jerusalém, entrega a carta para o rei Ezequias. O rei Ezequias pega a carta na mão, e eu posso ver o rei Ezequias lendo a carta do rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não vos engane o vosso coração, rei Ezequias, nem vos engane o coração deste povo, rei Ezequias, porque aqui estão todas as cidades relacionadas que eu já conquistei, e todas elas disseram que tinha um Deus, mas não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. Meus irmãos, quando o rei Ezequias leu essa carta, eu posso dizer que o rei Ezequias tremeu a sua perna uma na outra. Mas, meus irmãos, diz a história bíblica que lá dentro de Jerusalém havia um homem, havia um profeta, o profeta Isaías. Então o profeta Isaías chega na presença do rei Ezequias: pois não, rei Ezequias, profeta Isaías, olha o que mandaram para nós. O profeta Isaías pega a carta na mão, eu posso ver o profeta Isaías lendo a carta para o rei Senaqueribe para o rei Ezequias. Rei Ezequias, não vos engane o vosso coração, rei Ezequias, porque aqui estão todas as cidades relacionadas que eu já conquistei.
todas elas disseram que tinha um Deus, mas não há Deus que possa livrar uma cidade de misericórdia. Ei, Ezequias, deixa eu ler de novo. Não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. Aleluia. E o profeta Isaías, filho de Amós, começou a dizer: o quê? Quem é esse doido? Não há Deus que possa livrar uma cidade de minhas mãos. E começou a dizer para o rei Ezequias: rei Ezequias, esta carta está errada, rei Ezequias. Rei Ezequias, esta carta não está afrontando o povo de Judá, não, rei Ezequias. Rei Ezequias, o destinatário desta carta está errado, rei Ezequias. E o profeta Isaías mandou que o rei fosse para a sua câmara dormir, mandou que todo o povo de Judá fosse dormir, e lá no santuário o profeta Isaías dobrou seu joelho e enviou a carta para o destinatário certo. Adore o seu Deus nesta noite, adore o seu Deus nesta noite. Ele te livra, Ele te livra, Ele te livra. É assim, meus irmãos, que Deus faz. Deus está conosco. Não adianta Satanás se atrever a querer te vencer. Não adianta, meu irmão, minha irmã, porque a mão de Deus está estendida sobre a sua família, sobre a sua parentela, sobre a sua casa, sobre os seus negócios, sobre tudo aquilo que você deseja de bom na sua vida. Satanás não vai poder tocar, não vai poder impedir, porque Deus estende as mãos, Deus estende as mãos, Deus estende as mãos sobre a sua vida. É por isso, meus irmãos, que nós não podemos temer nada que venha a se atrever a querer nos abater, a querer, ainda que seja até o inimigo físico. Às vezes nós temos muitos inimigos físicos que vêm ao nosso encontro e não quer que você seja uma mulher de Deus, um homem de Deus, cheio do poder de Deus, cheio da graça do Senhor. Por quê? Porque eles não querem, mas Deus quer que você seja. Eles dizem que você não pode, mas você pode, porque Deus está com você. Ele diz que você não vai fazer, mas você vai fazer, porque a mão de Deus está estendida sobre a sua vida. E o profeta Isaías, quando mandou a carta lá para o destinatário certo, lá no céu, veja o que aconteceu. Deus se levanta do trono e começa a dizer: arcanjos não, são muitos poderosos. Querubins também não, são muitos poderosos. Manda aí o menor anjo do céu. O anjo veio: me faça a gentileza, tira essa espada gloriosa que você tem aí. Você está vendo aquele povo que está de volta de Jerusalém? Aquilo é o rei Senaqueribe e o seu poderoso exército. Ele disse que não há Deus que possa livrar a cidade de minhas mãos, mas desça lá embaixo e extermine todos os soldados do rei Senaqueribe. Esse Deus está aqui esta noite. Este anjo está aqui esta noite. Este anjo está aqui esta noite. Este anjo está aqui esta noite. Estende as mãos para ti abençoar. Estende as mãos para te dar vitória. Louvado seja Deus. E lá pela manhã, meus irmãos, o rei Senaqueribe se levanta, ajeita a sua armadura e começa a dizer: agora eu quero ver quem vai livrar o povo de Judá de minhas mãos e quem vai livrar o rei Ezequias de minhas mãos. Mas para a surpresa do rei Senaqueribe, ele vai na primeira tenda, soldados mortos. Vai na segunda tenda, soldados mortos. Vai na terceira tenda, soldados mortos. Meus irmãos, quando o rei Senaqueribe viu todos os seus soldados mortos, ele diz a história que ele deu uma carreira tão grande de Jerusalém até a Síria que esqueceu até o cavalo. E ele foi para a Síria correndo a pé e foi para o templo Dagon e se ajoelhou a Dagon. Dagon, por que tamanha derrota? Dagon, por que tamanha derrota? Mas Dagon não ouve, porque não é o nosso Deus que está com os ouvidos abertos para nos ouvir. Aí está escrito que ele tem boca, mas não fala, tem pés, mas não andam, tem mãos, mas não apalpam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem olhos,
está vivo. O seu Deus está vivo. Ele está aqui esta noite para nos livrar. A mão do Senhor está estendida para livrar o seu povo. É por isso, meus irmãos, que o salmista disse no Salmo 91, versículo 7: 1000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É por isso que no Salmo 92, 12 diz que o justo vai crescer como o cedro Líbano e vai florescer como a palmeira. Cedro Líbano, meus irmãos, é uma árvore que cresce aproximadamente de 70 a 120 metros de altura. E aqui na Praça da República, na Avenida Ipiranga, há um prédio maior do Brasil, o maior de São Paulo, é o Terraço Itália. Aquele prédio tem aproximadamente de 100 a 110 metros de altura. E a Bíblia diz que o justo vai crescer como o cedro do Líbano. É a guerra por baixo e os justos por cima, é o inferno por baixo e os justos por cima, é o demônio por baixo e os justos por cima, porque esta é a promessa do Senhor. Aleluia. E tem mais, vai florescer como a palmeira, como aconteceu no ano passado, o inverno tremendo que aconteceu, tempestade, árvores caíram do tronco no chão, telhas voaram de suas casas, as tampas das caixas d'água saíram voando, parecendo disco voador. Na minha casa lá foi 3 voando, parecia disco voador. E aí então, meus irmãos, árvores caíam pelas raízes com os troncos no chão, mas a palmeira não, ela chega a deitar no chão e sempre está de pé e alegre com a sua vida. Assim é o crente, é o justo, é o cristão. Chega os pensamentos pecaminosos da mente, chega os problemas, chega as tribulações, aí o diabo se levanta e diz: ih, caiu, mas é mentira, porque o justo vai florescer como a palmeira. A Bíblia Sagrada está aqui aberta aos nossos corações. Temos que meditar na palavra do Senhor, meus irmãos. Temos que encher da palavra de Deus em nossas vidas. Por quê? Porque muitas pessoas estão perdendo muito tempo com celular, vendo TikTok, Facebook, Instagram. Meus irmãos, pare em nome do Senhor Jesus. Leia, medite na palavra do Senhor. É ela que faz você acreditar no seu Deus, que está com as mãos estendidas para livrar o seu povo. Temos que parar de perder tempo, meus irmãos, e abrir a Bíblia, aplicá-la a ela nos nossos corações. Por que, pregador? Porque quando Jesus foi tentado lá no deserto, 40 dias e 40 noites, estava com fome, Satanás aparece para Jesus e diz: olha, se tu é o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães e coma. E que Jesus disse: vai-te, Satanás, nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Temos que meditar na palavra do Senhor, temos que nos encher da palavra do Senhor. É por isso que eu sempre digo que nós não só temos vitória se a partir de hoje nós começarmos a ler. E a vitória só vem para aqueles que leram, a vitória só vem para aqueles que meditam. Perguntaram para Rui Barbosa: por que tanta sabedoria? Ele disse: lendo. Mas é impossível, o que mais você fez? Por que toda essa sabedoria? Ele disse: relendo. E Jesus disse: examinai as Escrituras, porque retém nela a vida eterna. E é de mim, não é dos homens, não é da terra, não é dos reis, não é dos príncipes, mas de mim, que desde Gênesis até o Apocalipse ela testifica. Este livro foi feito por ele, para ele. Sem ele nada se faria. O mundo, o céu, o planeta, os homens, toda a galáxia em geral, todo o universo em geral é dele, para ele Deus criou. João disse: sem ele nada subsistiria. Teve com o Pai e o Filho. O Pai falou, a palavra revelada é Jesus, o Espírito em ação, a criação, Pai, Filho e Espírito Santo. E o mais importante, teve poder de criar, poder de conservar, e vai ter poder para destruir, porque já preparou um novo céu e uma nova terra. Essa é a palavra de Deus para a sua vida nesta noite. Esta é a mensagem de Deus que preparou para você aqui hoje. A mão do Senhor está estendida para livrar, a mão do Senhor está estendida para curar. Meus irmãos, se você folhear a Bíblia
Evangelho de Mateus, no Evangelho de Marcos, no Evangelho de Lucas, você vai ver ali os milagres de Jesus, você vai ver todo o tempo que Jesus começa a andar naquela cidade, em Jerusalém, e aí as pessoas vinham para Jerusalém para ver a mão de Deus estendida sobre a vida deles, as vidas das pessoas que ali vinham para Jerusalém. Por quê? Porque os sinais vinham de Jerusalém, e muitas pessoas vinham ali. O que Jesus fazia ali com as pessoas enfermas, você pode aqui ver em Lucas capítulo 9, versículo 43, de uma mulher que tinha um fluxo de sangue por 12 anos. Essa mulher sofria de uma hemorragia crônica, mas quando ali Jesus vinha com a multidão, aí então, meus irmãos, aquela mulher que tinha um preconceito na sociedade, tinha uma hemorragia crônica, não podia falar com ninguém, não podia chegar perto de ninguém. Então, meus irmãos, com a sua fé alta, ela começou a pensar e a dizer: eu preciso chegar no meio da multidão, eu preciso chegar no meio da multidão, porque eu sei que ali tem a mão de Deus estendida para curar a minha enfermidade. Então, meus irmãos, a Bíblia diz que ela esperou que a multidão passasse, rodeou por trás da multidão e foi até onde Jesus estava. E aí então a Bíblia diz que ela não tocou em Jesus, mas ela pensou: não, eu não posso tocar, eu sou uma mulher impura, eu sou uma mulher que não posso falar com ninguém, não posso chegar perto de ninguém. Mas eu venci a multidão, venci com os preconceitos que as pessoas falam aqui de mim. E ela conseguiu chegar até onde Jesus estava, e ela foi então, meus irmãos, e pensou: só basta eu tocar na sua orla e eu serei sarada. E então, meus irmãos, Jesus para, a multidão para e começa a dizer: quem é que me tocou? Quem é que me tocou? E Pedro, os discípulos que ali estavam com eles, falavam: olha, mestre, a multidão te aperta e tu diz quem é que me tocou? Sim, Pedro, porque essa mulher que estava para morrer, Pedro, não vai morrer mais, Pedro. Pedro, essa mulher que tinha um preconceito na sociedade, ela não vai ter mais, Pedro. Por que, Pedro? Porque de mim saiu virtude, Pedro. Aquela mulher tremendo e trêmula, ela começou a dizer a causa porque ele havia me tocado, e logo sarava. E Jesus disse: vai em paz, filha, a tua fé te salvou. A mão do Senhor Jesus tocou, meus irmãos, naquela mulher, pela fé que ela tinha, pela sabedoria que ela tinha. Ela acreditou que a mão de Deus estava estendida sobre a pessoa de Jesus, e ela só bastou tocar na orla e ela foi sarada, meu irmão, minha irmã. Você vai ver também aquela mulher que andava carcovada, não podia ver o sol, não podia olhar no rosto das pessoas, andava carcovada. E Jesus chegou para ela e disse, apontou a mão para ela e disse: mulher, está livre desse espírito de enfermidade. E logo ela se endireitou. É esse o seu Deus que está aqui esta noite. É esse o seu Deus que está aqui esta noite. Está com as mãos estendidas para te curar. Não existe enfermidade que Deus não cura, minha irmã. Pode você ficar enferma hoje, amanhã, depois, daqui uma semana, daqui um mês. Jesus vai estar aqui com as mãos estendidas para te curar. Jesus me curou, irmãos, com dores no joelho. Eu estava com uma dor no joelho tremenda. Deus me curou. Eu tinha pedras no rins. Deus tirou essas pedras do rins. Deus estendeu as mãos sobre a minha vida e eu fui curado. Eu fui subir no monte e um irmão que estava ali comigo, para um pastor, profetizando, dizendo: olha, Marcos, Deus está te dando uma cura aqui. Pois a maioria, onde estava a pedra? No rins. E passou 2 semanas, eu senti que as pedras saíram, meus irmãos, e eu fui curado. Por quê? Porque a mão de Deus está estendida para curar o seu corpo. Nós temos que acreditar que o nosso Deus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Não podemos dar ouvido às coisas, meus irmãos, que venham falar conosco que não tem mais jeito, tudo está perdido. Quem sabe você está aqui esta noite, as pessoas estão dizendo para você: não tem mais jeito para a sua vida, não adianta mais, você está aí, cadê o seu Deus? Onde Ele está? Ele não disse que vai te abençoar, não disse que vai te curar. Mas eles se esqueceram que o salmista disse que o nosso Deus está lá no céu, está lá no céu e faz tudo o que nos apraz.
você confiar, só basta você sair daqui nesta noite acreditando que a mão de Deus está estendida sobre a sua vida para te curar. Veja, meus irmãos, que a mão do Senhor está estendida a todos os tempos. Vocês lembram daquela história, daquela mulher que era viúva e estava perdendo seu filho? Aquela mulher de Naim, a viúva de Naim. Veja o que aconteceu, uma grande multidão vinha com Jesus alegre, glorificando. Deus está com as mãos estendidas sobre Jesus de Nazaré. Olha os milagres que Ele está fazendo, olha as curas que Ele está fazendo. E aí então, vinha outra multidão com aquele culto fúnebre daquele filho daquela mulher viúva, já tinha perdido seu marido, estava enterrando seu filho, e Jesus se comoveu com ela. Diz a história, que quando ele viu aquela cena, Jesus não aguentou, minha irmã, Jesus não aguentou, foi até aqueles homens que carregaram o esquife, e aquelas mulheres cantando ali aquelas coisas, por causa daquele velório, daquele filho único, daquela viúva de Naim, e então Jesus chega para ela e diz: não chores. Foi até o esquife, e estendeu as mãos sobre o esquife, só tocou no esquife, e o menino ficou sentado no caixão e começou a falar. Ele foi ressuscitado, porque Deus está com as mãos estendidas para curar o seu povo. A mão do Senhor está estendida para livrar, está estendida para curar. A Bíblia me leva a contar uma história aqui poderosa, que os irmãos também conhecem, uma história simples, de Jonas, capítulo 4, versículo, todo o capítulo de Jonas fala da história de Jonas. Vocês sabem que Deus chamou Jonas e disse: olha, Jonas, vai para Nínive e prega o arrependimento. Mas Jonas desobedeceu a Deus. Veja, meus irmãos, que profeta tremendo, desobedecer a Deus. E ele foi para Tarsis, entrou no navio, e para onde ele foi? Para o porão dormir. Todos desobedientes. Ele vai dormir, fecha a porta do seu quarto, vai descansar, vai deitar na cama, vai ficar lá no TikTok, no Facebook, no Instagram. O preguiçoso de Jonas, meus irmãos. Nós não podemos ser que nem Jonas. Temos que, irmãos, acreditar que quando Deus mandar você ir, você vai. Quando Deus mandar você entregar, você entrega. Quando Deus mandar você falar, você fale. Porque Deus está te mandando, Deus está te ordenando para que você vá, em nome do Senhor Jesus. E Jonas foi para Tarsis, e ali no porão ele saiu, já tinha falado para algum marinheiro ali que estava naquele navio, e ele relatava: ó, Deus mandou eu para Nínive, mas eu não quis ir para Nínive. Por quê? Porque eu não quero que Deus salve aquela nação. E aí então, meus irmãos, veio uma grande tempestade, e parecia que o barco ia afundar, ia naufragar, e ali Jonas apareceu e disse: olha, eu tenho uma solução para vocês, me joga no mar, e aí essa tempestade vai acalmar. E assim fizeram. Aqueles homens marinheiros jogaram Jonas lá no mar, e um grande peixe, diz a história, que engole Jonas. E lá no ventre do peixe, nas profundezas do mar, Jonas começa a se arrepender. Veja que quando o preguiçoso, aquele desobediente, começa a desobedecer a Deus, aí Deus manda tribulação para ele, manda que as coisas fiquem apertadas para ele. Veja o que aconteceu com Jonas no ventre do peixe, nas profundezas do mar. Jonas ficou com medo de morrer. E lá em Jonas capítulo 3, versículo 8, ele diz: melhor é morrer do que viver. Mas lá dentro do peixe não queria morrer mais. Ele começou a se arrepender e começou a orar a Deus, Veja que até lá nas profundezas do mar, lá no ventre do peixe, nas escuridão das águas, Deus ouviu a oração de Jonas. Deus teve misericórdia de Jonas. E aí então, meus irmãos, o peixe, aquele grande peixe, chamado por Deus, quando você não quer fazer a obra de Deus, Deus chama os animais para fazer ali no seu lugar. Deus pega Jonas no ventre do peixe, o peixe sai na praia de Nínive, e o peixe vomita Jonas na praia de Nínive. E veja o que acontece: Jonas sai gritando na cidade de Nínive: olha, se convertam, porque Deus vai destruir essa cidade. Se convertam, porque Deus vai destruir essa cidade. E diz a história que todos os moradores de Nínive e de Sorona aceitaram a Jesus, a Deus, como Senhor e Salvador de sua vida. É esse o Deus que está aqui nesta noite. É esse o Deus
estendida sobre Cidade Pava. Cidade Pava está nas mãos do Senhor. Estas vizinhanças vão aceitar Jesus. Esses comerciantes vão aceitar Jesus, porque eles vão ver a glória de Deus sobre essa igreja. Eles vão ver a mão de Deus sobre essa igreja. E já está começando, já está começando. Deus está salvando, Deus está curando. O avivamento vai acontecer. Deus vai abalar a Cidade Pava, porque Deus está com as mãos estendidas para curar o seu povo, ou para salvar o seu povo. Qual a permissão do pastor? Fecha a igreja aqui. Meus irmãos, eu preguei aqui que Deus está com as mãos estendidas para livrar, está com as mãos estendidas para curar, está com as mãos estendidas para salvar. Eu quero chamar aqui as pessoas que acreditaram que Deus falou com você. Vem aqui na frente, eu vou orar por você, e Deus vai trazer a providência para a sua vida. Pode vir. É o Balbino? Pastor Antônio, pode vir aqui à frente. Você, minha irmã, eu quero chamar aqui a esposa do pastor Bezaliel. Vem aqui na frente. A esposa do pastor Bezaliel. Eu quero chamar aqui o irmão Sena aqui na frente. E também o irmão Edivaldo. Vem aqui na frente. Cadê o irmão Edivaldo? Olha, o irmão já está aqui. O irmão já está aqui na frente. Deus, eu olhei para ele e senti que Deus chamar ele aqui na frente. Eu quero chamar aquela senhora vestido jeans. Vem aqui na frente. Deus tem uma bênção para a sua vida esta noite. A mão de Deus está estendida. Abraão, Isaac e Jacó. Por quê? Porque, meus irmãos, Abraão foi um grande homem. Deus chegou para Abraão e disse: vai, Abraão, sai do meio da sua terra, do meio da sua parentela, que eu te mostrarei uma terra que você vai ser abençoado. E assim aconteceu, meus irmãos, porque a mão de Deus estava estendida sobre Abraão. Era Abraão, pai elevado, pai exaltado. Depois Deus colocou o nome de Abraão, pai de uma grande multidão. Deus nesta noite está aqui e tem promessa para a sua vida. Vem aqui na frente, você que tem promessa de Deus na sua vida. Eu quero chamar o jovem lá, o líder lá da mídia. Vem aqui na frente. Deus tem uma promessa de Deus na sua vida. Deus vai abençoar a sua vida, jovem. Eu vi Deus aqui, como você pregou a palavra de Deus no domingo retrasado. Eu vi que Deus